Olá, meus irmãos, paz do Senhor. Queridos, essa é a parte de número 2 do capítulo 4 de Romanos, tá? Eu já gravei uma parte anterior, a parte 1, né, que eu dei uma introdução, eu falei muito lá de Ló. No finalzinho, se der, eu vou dar uma complementada naquilo que eu falei a respeito de Ló, tá? Hoje é mais leitura e explicação do capítulo 4, tá bom? Né? Quero pedir que você, se você estiver fazendo algum trabalho, algum serviço, né? Eu sei que às vezes é difícil a gente tem o costume de ficar ouvindo sem prestar atenção, né? Mas eu queria que você dobrasse a sua atenção, né? Se for possível, você parar o que você está fazendo para você ouvir essa leitura, eu acredito que vai ser muito mais vantajoso para você, tá? Quero que você preste muita atenção nessa leitura, tá, querido? É incrível a leitura que a gente vai fazer, aquilo que está escrito, né? Que vai saltar, a palavra do Senhor Deus vai saltar no seu coração, né? Tá certo, meus queridos? Então vamos para a leitura. Capítulo 4, né? Só que eu quero ler um verso só do capítulo 3, né? Justamente para fazer um gancho, né? Porque daí o próximo vídeo, o próximo assunto que a gente vai gravar, se Deus permitir, né, vai te deixar curioso e você vai querer saber o que está acontecendo no capítulo 3, né? Embora na época que o apóstolo Paulo estava escrevendo não existia repartições, né? É um pergaminho, né? Uma sequência daquilo que estava na mente dele, ele foi passando escrevendo, né? Então, um assunto que ele já falou, começou a falar no 3, né? Aqui ele está falando, no capítulo 5 ele vai continuar, e vai no livro todinho, tá? Então, a gente precisa do livro inteiro para compreender a mensagem. Mas, então, eu vou entregando de porções em porções, tá bom? Então, vamos lá. Por exemplo, você está vendo que é um capítulo, né? Mas um capítulo dividido em duas partes, porque a mensagem é grande, né? O assunto é enorme, né? Muito bem. Romanos capítulo 3, versículo 30. Eu vou ler e depois eu vou entrar no capítulo 4. Diz assim o verso 30. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé, tanto o circunciso, quanto o incircunciso, mediante a fé. Olha que choque, olha que palavra fenomenal. Deus é um só, e Ele vai justificar tanto quem está circunciso, quanto não está circuncidado. Como que a gente vai entender isso, né? Porque a lei mosaica aplica-se uma circuncisão na carne do homem, né? Para pertencer ao corpo de Cristo, ou para pertencer, fazer parte do povo de Deus. A lei de Cristo, né, a circuncisão vem justamente no nosso coração, né? Ou seja, tanto na época de Moisés quanto na época de Cristo, tem pessoas incircuncisas, né? E você não pode negar isso. Mas aqui Paulo está escrevendo, Deus está dizendo, né? Que Deus vai justificar por fé, tanto quem está circuncidado na lei de Cristo, como na lei de Moisés, como quem não está em nenhuma das duas leis circuncidados. Né? Por quê? Porque, na verdade, a circuncisão em si, né, não tem valor algum, dependendo do que a pessoa estiver praticando. Entendeu? Já que você vai entender melhor isso aqui, né? É bem impactante, né? Ouvir assim uma palavra dessa já logo de... É estranho, né? Agora sim, capítulo 4, versículo 1. Que, pois, diremos ter Abraão alcançado, né, o nosso pai segundo a carne? Por que Paulo está chamando Abraão de carnal, né? Não é espiritual a mensagem? Sim, muito. Mas por que ele está usando aqui a palavra carne, ainda chamando nosso pai Abraão na carne? Né? Vamos ler o verso 2. Porque se Abraão foi justificado por obras, ele tem que se gloriar, né? Porém não diante de Deus, né? Ou seja, Abraão devia ficar muito feliz, né, quando ele soube que ele foi justificado por fé, né? Antes mesmo de Deus fazer aliança com ele, né? Verso 3, né? Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso foi lhe imputado para a justiça. Então aqui está o segredo, crer, né? Crer em Deus, né? Não é naquilo que eu estou fazendo, não é naquilo que eu penso, não é naquilo que eu sou, mas sim crer em Deus. Verso 4. Ora, aquele que trabalha, o salário não é considerado como um favor, mas sim uma dívida. Eu trabalho aqui nesse galpão, nesses barracões, tá vendo? Esse barracão aqui que eu estou é o 5º barracão, né? Aqui são 5 barracões do mesmo tamanho, né? Cada um de 1000 metros, né? Eu trabalho aqui, entende? Eu tenho um patrão. Então, ou seja, o meu patrão, hoje, ele está em dívida comigo, porque eu estou trabalhando para ele, entende? Mas olha só o que Paulo vai falar no verso 5, né? Para você entender, né? Mas o que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe é imputada como justiça. Ou seja,
Aqui eu estou trabalhando para o sustento da minha família, para o meu sustento, né? Então o meu patrão tem dívida comigo porque ele tem que me pagar o meu salário. Em contrapartida, eu estou trabalhando de uma outra forma para Deus em anunciar o evangelho, entendeu? E isso eu não estou fazendo assim para me vangloriar ou para aquilo que é. Não, eu estou fazendo porque eu acho justo, porque eu acho certo, porque eu fui justificado, né? Eu fui alcançado, e agora eu quero que outras pessoas sejam alcançadas da mesma forma, né? E a outra pessoa que vai ser alcançada através dessa palavra, né? Independente do que ela estiver fazendo, se ela é circuncisa ou não circuncisa, dependendo da situação, ela é aceita por Deus, né? Entende? Porque aí, vamos ver, Léo, Deus vai justificar o ímpio, né? A sua fé lhe é atribuída como justiça, né? Mas parece que ficou estranha a explicação, não parece? Parece que eu estou usando um argumento humano aqui, né, do meu pensamento, né? Mas vamos ver, o verso 6, o que ele vai falar? É assim também que disse Davi, né? Bem-aventurado é o homem a quem Deus não atribui justiça, independente da obra, né? Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor Deus atribui justiça, independente de obras, né? Ou seja, quando Deus atribui justiça a um homem, certamente este homem não tá nem na lei mosaica, nem na lei de Cristo, né? Porque esse homem está tendo seus pecados cobertos, né? Por causa da fé daquele homem, entende? Não por aquilo que ele está fazendo. Verso 7. Bem-aventurados aqueles cujas as iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos, né? O que eu acabei de falar. Verso 8. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado, né? Olha só que palavra linda, né? Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Uma pergunta para você, né? Abraão, antes de ser circuncidado. Abraão foi circuncidado quando Isaac nasceu. Ismael já tinha 16, 17 anos de idade. Ou seja, nesses 15, 16 anos de vida que Abraão esteve ali, né? Embora, né, quando ele recebeu a promessa mesmo, ele estava com 75, né? Ou seja, tem mais alguns anos aí anteriores ainda, né, que Abraão viveu nessa condição. Nesse período que Abraão viveu, será que ele não cometeu nenhum pecado? Será que ele foi santo? Antes de Deus fazer aliança com ele? Abraão não cometeu nenhum pecado, né? Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado, né? Esse homem não pode estar na nova aliança e nem na antiga aliança. Esse homem tem que estar no tempo de ignorância, de inocência, né? Porque Paulo vai falar um pouquinho mais para frente, né? Que aonde abunda o pecado, superabundou a graça, né? Então a graça não vai superabundar em quem está na igreja, em quem está em Cristo ou na lei. A graça vai superabundar em quem está no mundo, sem Cristo ou sem a lei. Aquela pessoa tem fé, ela está cheia de pecado, a vida dela, está cheia de pecado. Só que ela tem fé no coração. Aquela fé que ela tem no coração, baseado numa fé igual Abraão teve, a fé que Abraão teve, porque ele creu, né? Não por aquilo que ele fazia, mas sim porque ele acreditava que Deus era poderoso para fazer. Essa pessoa, Deus imputa justiça nessa pessoa. Em outras palavras, os pecados dela são cobertos, né? Isso é um tapa no rosto nosso, né? A gente se achar que é santo, e quem está lá fora está cheio de pecado, né? 9. Vem depois, agora, esta bem-aventurança, exclusivamente é sobre os circuncisos ou sobre também os incircuncisos? Visto que dizemos, pois, esta fé foi imputada a Abraão para a justiça. Agora, o que ele está falando, né? Essa bem-aventurança que Davi falou, essa bem-aventurança que eu, Márcio Eleutério, estou falando, essa bem-aventurança que Paulo está falando, né? Aplica-se só para quem está na lei de Moisés ou para quem está na lei de Cristo? Ou aplica-se também para quem está incircunciso? Isto é, fora das duas alianças. Né? Jesus é lindo demais nisso, né? Porque Abraão viveu numa época que ele não tinha aliança em nenhuma das duas. Ele não pertencia a nenhuma das duas alianças, né? Ele não era circuncidado, ele era nessa situação de vida, entende? Deus cobriu os pecados de Abraão por causa da sua graça. E porque Abraão creu no que Deus falou, isso foi imputado como justiça. Seus pecados foram cobertos. Isso é tremendo de se entender. Verso 10, né? Como lhe foi dito, ou melhor, como lhe foi atribuída. Paulo está fazendo uma pergunta, né? Como é que essa justiça foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Né? Claro que é incircunciso, né? No regime da circuncisão,
e sim quando ele estava ainda incircunciso, né? Paulo está respondendo a pergunta, ele mesmo, né? Verso 11. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça, da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos, os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputado a justiça. Então, Paulo está falando que Abraão, Deus achou graça em Abraão, por causa da atitude em crer, independente das obras. Por isso Deus atribuiu justiça nele e chamou ele de pai da fé, né? E fez promessas para ele, né? No caso, agora Paulo vai começar a falar das promessas, né? Verso 12, né? E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não apenas circuncisos, mas também daqueles que nas pisadas da fé que Abraão andou, nosso pai, antes de ser circuncidado, né? Então, se tem uma coisa que a gente precisa analisar é como que Abraão viveu, né? Como é que ele andava antes de ser circuncidado, né? Verso 13, né? Esse verso é muito revelador, meu Deus. Verso 13, né? Romanos 4, verso 13. Não foi por intermédio da lei que Abraão e a sua descendência cobrem a promessa de herdar o mundo, e sim mediante a justiça da fé. Eita, coisa maravilhosa. Olha o que Paulo está afirmando. Não foi através da lei que Abraão e sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Que coisa maravilhosa. Olha o verso 14. Pois se os da lei é que são herdeiros, então anula-se a fé e cancela a promessa. Em outras palavras, se a promessa de herdar o mundo é só para Cristo e a igreja, esquece promessa, esquece fé, né? Joga tudo fora, que não vale nada isso aí. Que coisa fantástica, né? Verso 15. Porque a lei suscita ira, mas aonde não há lei também não há transgressão. Ou seja, quando Abraão estava vivendo antes da circuncisão, não havia lei. Se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, a justiça, né, é atribuída ao homem. E nisso cobre todo o pecado, né? Simples de entender, não é? Sempre esteve escrito aqui, ó, na nossa cara, né? Mas a gente nunca tentou para esse detalhe, né? Foi só o Senhor Deus abrir o nosso coração através dos profetas para mostrar que vai restar nações, que vão ter pessoas entrando para o milênio, pessoas que não fazem parte do corpo de Cristo, né? Não fazem parte de nenhuma aliança, aliás, né? E vai entrar lá dentro, né? E aqui a gente consegue entender, né? O que está na mente do apóstolo Paulo, né? É os profetas, né? Entende? Entrando em linha, né? As promessas, né? Os versos, né? Os textos cruzando, entrando em harmonia e não entrando em choque, né? Você consegue casar eles. Verso 16, né? E essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente para quem está no regime da lei, mas também o que é da fé, que teve Abraão, porque ele é pai de todos nós. Eita, olha que palavra linda, né? Esta é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa. Lembra da promessa que é fora do corpo ou dentro do corpo? Existe promessa fora do corpo ou dentro do corpo? Olha o que Paulo está falando. Para que seja firme a promessa para toda a descendência. E toda a descendência entra quem? Entra Isaac, entra Ismael, entra Eleazar, o servo, o escravo lá, né, o amigo de Abraão, o serviçal dele. Entra Ló e sua família, entra um monte de gente. E também entra 12 tribos, porque é de Abraão que vai sair 12 tribos, né? Na carne. 12 tribos literais, né? Eles precisam entrar, entende? Porque a promessa foi feita a Abraão, entende? E quando foi feita a promessa de herdar o mundo, herdar a terra prometida, Abraão estava incircunciso. Não depende de lei, não depende de estar em aliança, entendeu? É algo fantástico isso, meu Deus. Verso 17, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a sua descendência, né? Pai de numerosas nações, né? Só pode se cumprir isso em Abraão, né? Ser pai de numerosas nações e todas estas nações, né? Serem benditas, né? Todas as famílias da terra através da fé de Abraão, né? Porque se a gente embutir somente no corpo de Cristo, né? Muitas famílias da terra não vão ser benditas, né? Ou seja, se ficar dentro do corpo de Cristo essa promessa somente para quem estiver no corpo de Cristo ou na lei mosaica,
Não tem possibilidade nenhuma de restar nações, né? Não tem como restar nações, né? Porque as nações vão estar fora desse contexto. Então precisa anular a fé e anular a promessa. E ficar só com Cristo e a igreja no milênio, né? Fazer o que eu não sei, né? Só Cristo e a igreja. Né? Não vai ter governo, não vai ter reino. 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Por isso o motivo de ser pai da fé. 19. E não se enfraqueceu na fé, embora levasse o seu corpo próprio amortecido, sendo já de 100 anos e Sara de idade avançada. Verso 20, né? Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, né? Então, em nenhum momento Abraão se abalou, né? Se Deus vai fazer ou não o que aconteceu, né? Não depende do jeito que eu estou, não depende do tom da minha voz, não depende da força dos meus braços, não depende da força do meu pensamento, mas sim daquele que prometeu. Então, não importa como eu estou. Se eu criei, eu estou dentro, né? A minha descendência está salva. 20, verso 20, né? Não, verso 21. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir aquilo que prometera. Verso 22, né? Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. 23. E não somente por causa dele. Está escrito que lhe foi levado em conta. 24. Mas também por vossa causa, agora fala de nós. Posto que nós igualmente somos, né? Ou nós será imputado, a saber, a nós que cremos, naquele que ressuscitou Jesus entre os mortos, a Jesus nosso Senhor. O último verso, 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, o que Paulo está terminando aqui de falar, né? Paulo está dizendo, né? Além de abranger toda a descendência de Abraão, mas não foi só por causa da descendência na carne de Abraão, mas sim também por causa de nós que cremos em Cristo Jesus. Porque quando nós cremos em Cristo Jesus, que ele ressuscitou dentre os mortos e morreu pelos nossos pecados, essa regrinha de morrer pelos pecados aplica, né? É como se ela tivesse uma... Cuidado com o que você vai ouvir, né? Para não distorcer a minha palavra, né? É como se tivesse um prazo de validade, né, essa questão, né? Por exemplo, antes de eu conhecer a Cristo, Cristo morreu por causa do meu pecado, porque eu estava na condição de Abraão. Eu estava inocente e ignorante, sem lei, entendeu? Então, onde não tem lei, não tem pecado, né? Então, a graça de Deus está cobrindo eu, entendeu? A partir do momento que eu conheço a lei, isto é, quando eu conheço a Cristo, começo a entender os mandamentos, né? Essa validade de Cristo ter morrido para mim já vai passar para uma outra pessoa. Não quer dizer que ele não morreu por mim, ele morreu, entendeu? Só que agora eu preciso fazer por onde, né? Valer a pena essa salvação, porque ele resgatou a minha vida, entende? Agora a minha vida, né? Está na mão dele e eu preciso exercer essa vida conforme a vontade dele. Isto é, né? Anunciar aquilo que aconteceu comigo, né? Ontem o pecado superabundou na minha vida, hoje é a graça, entende? Muito mais ainda, né? O que eu quero dizer, mas na verdade essa parte final aqui, né? Não vai ficar completa porque eu preciso ler ainda outros textos, né? Que vai estar em outro capítulo, né? Provavelmente no capítulo 3 a gente vai encontrar essa resposta, no capítulo 5 também, né? Essa questão de Cristo ter morrido, né? Como se tivesse um prazo de validade, né? É como você vai ver lá nos evangelhos, né? Vou dar uma pincelada aqui para adiantar para a próxima parte, né? É como você vai ver lá nos evangelhos, né? Tem um grupo que já está lá entre aspas, na lei, né? Seguindo os mandamentos, entre aspas, né? Conhece a lei, tudo certinho. E Jesus no meio dos pecados, dos pecadores, das prostitutas, dos publicanos, né? Você não vai ver Jesus junto com os religiosos, né? Sempre ele vai estar no meio da galera perdida, entende? Então, a gente tem que se colocar no meio dessa galera perdida, entende? Aquilo que parece perdido, a gente precisa fazer com que a graça de Deus alcance essa pessoa, entende? E para a graça de Deus alcançar essa pessoa é mostrar para ela, né? Que ela está em condição de condenada até o momento que ela não sabe, né? Ou seja, a graça está cobrindo o pecado dela. A partir do momento que ela fica sabendo, ela entra em outro nível, né? Aí já não entra mais essa questão de morrer pelos pecados, mas sim agora de se cuidar para se manter aquela vida que foi salva, entendeu? Mas isso que eu falei, eu preciso de um outro vídeo para explicar, né? Não adianta eu querer explicar aqui para vocês que não vai entrar, né? Eu queria mesmo fixar primeiro essa mensagem, né, dos incircuncisos está entrando, entendeu?
Toda a descendência de Abraão precisa ser circuncidada, né? E eu também prometi que eu ia fazer um resumo lá da parte anterior que eu falei de Ló. Então vamos fazer esse resumo para a gente fechar o vídeo, tá? Na questão de Ló, né? Então vamos lá. A parte que talvez ficou confusa, né? Aliás, não é que ela ficou confusa, é difícil de explicar, essa que é a realidade, né? Então eu vou fazer de novo, vou tentar explicar de novo da mesma maneira que eu expliquei, né? Daquela questão lá de Ló. Mas também quero dizer que é uma interpretação provisória, tá? Eu não tenho certeza 100% disso que eu estou dizendo a respeito de Ló, na questão lá da intercessão de Abraão com o pai, né? É esse momento que eu quero falar com você, tá? Pode ser que eu estou cometendo um equívoco, né? Isso não está 100% na minha mente. Eu queria ouvir outros irmãos, né? Que já estão estudando esse assunto, para ver qual é o pensamento deles também, né? Para ver se Deus confirma, né? Isso aí, né? Mas eu tenho para mim que é por esse caminho, né? Posso não estar 100% exato naquilo que eu estou falando, mediante aquele momento ali de Abraão e pai. Vamos lá. Então, Deus faz a visita para Abraão, anunciando, né, avisar que Isaac vai nascer. Entende? Quando acontece essa visita de que Isaac vai nascer, também está pertinho da hora de Sodoma e Gomorra ser destruída. Entende? Está pertinho do momento de Ló ser resgatado de lá de dentro, por duas testemunhas, né? Então está apontando para o tempo do fim, entende? Então, o nascimento de Isaac mostra que toda a descendência de Abraão precisa ser circuncidada, entendeu? Só que aquele nascimento ali de Isaac, por estar perto da destruição de Sodoma e Gomorra, mostra a segunda volta de Cristo e não a primeira, quando ele morreu pelos nossos pecados. A segunda volta de Cristo vai voltar para fazer o quê? Para resgatar a igreja, né, que no caso consumiu o casamento, mas também ele vai vir para dar cumprimento na circuncisão. Porque vai ter pessoas que precisam ser circuncidadas. Como este momento do resgate de Ló implica em ter já fechado a porta da graça, para quem quer fazer parte do corpo de Cristo, fazer parte da igreja do Senhor, não tem como, não tem mais possibilidade, né? Eu penso que tem a ver com aquele momento que Jesus vai se levantar e vai entrar no santo do santo, né? No momento ali que ele vai fazer a expiação, que ele vai entregar a oração de todos os santos, né? Vai apresentar como um cheiro suave para Deus, né? Vai ser um sacrifício ali, entende? Naquele momento o texto vai dizer lá em Apocalipse que ninguém podia entrar no santuário, né? Eu penso que tem a ver que ninguém pode se converter a Cristo para fazer parte desse santuário, entendeu? É o momento em que Jesus está fazendo essa expiação, ele está junto com o Pai ali, né? Claro, numa comunhão mais profunda. Mas também eu penso que é um momento que ele está intercedendo por aqueles que não estão no corpo. Assim como Abraão já tinha promessas que Isaac ia nascer, através de Isaac, a descendência ia ser abençoada, né? Mas só que tinha Ló lá dentro, né, da Sodoma e Gomorra, que ia ser destruída, né? E Abraão estava com o coração, né? Falei, poxa, Ló não pode ser destruído, né? Não pode, né? Eu queria que Ló fizesse parte da descendência, né? Queria que Ló tivesse presente no futuro. Né? Então, Abraão começa a interceder, né, com o Senhor Deus. E aí entra duas testemunhas lá dentro, resgata Ló, né? Todo aquele contexto que eu falei na parte anterior. Tira Ló lá de dentro e destrói Sodoma e Gomorra, né? É quando Cristo vai voltar, entendeu? Quando ele sai do santo, né? Que já expiou o pecado dos 144 mil da igreja, ele desce, mas aí tem o grupo que ficou por lá de fora, entende? Que não foi destruído, né? Que são nações. Ele vai resgatar a igreja e vai proteger Ló, que é aquelas nações, entende? Que estão ali na grande tribulação, na hora das taças estarem caindo na terra. Então ele vai dar escape para essas nações, para elas atravessarem vivas para entrar no milênio. Só que quando elas entrarem no milênio, elas vão precisar ser circuncidadas, para se cumprir o que foi falado para Abraão na carne, né? Toda a tua descendência precisa ser circuncidado, né? Ismael, Ló, Agar, toda a galera que envolveu ali, né, a história, né? História e profecia ao mesmo tempo, né? Então eu queria que você entendesse essa parte, né? Eu sei que existe pontos, né? Agora eu quero falar uma coisa interessante também. Eu sei que existe pontos, né, que o Luiz, o Igor, né, o Pedro está explicando a respeito do templo de Ezequiel, do 40 ao 48. Eu também estou estudando esse ponto, tá? Loguinho eu vou lançar vídeos, né, com esse tema. Não falei ainda porque eu ainda não tenho entendimento pleno, né? Preciso algumas coisas clarearem na minha mente com relação a sacrifício, né, no milênio. Por isso eu ainda não falei, né? Mas eu concordo com eles, entendeu? Eu concordo por causa das nações restantes, né, que fazem parte da descendência de Abraão, que precisam ser circuncidadas. E de alguma forma elas vão ter que circuncidar, entendeu? Como vai ser feito, eu não sei, né? Aliás, vai ser sacrifício, é claro. Mas a maneira desse sacrifício é diferente dos sacrifícios
sacrifício que foi praticado por Abraão e Moisés, né, na antiga aliança, entendeu? Então é isso que eu queria que você entendesse, né? Esse restante precisa ser circuncidado, porque Isaac está nascendo como um sol da justiça, né? Isaac lá nascendo no momento de destruir Sodoma e Gomorra, é como se ele estivesse nascendo como sol da justiça, Cristo voltando, entendeu? Então é isso aí, queridos. Que Deus te abençoe, tá? Desculpa se eu não consegui foi possível ser claro, né? Eu tentei no máximo me expressar de forma mais simples possível para você entender a mensagem, né? Que Deus te abençoe, tá? Se Deus permitir, a gente vai gravar de novo dentro do tema aqui de Romanos, tá? Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo.